o quanto que é importante nessa vida a gente ter amigos. Porque uma coisa é terapia, outra coisa é amizade. Mas o amigo é aquela pessoa com quem tu divide as tuas coisas. E quantas coisas boas saíram dali? E foi aí que aconteceu. Nessa época, tá? Desde que eu conheci o Dr. Ítalo e comecei essa minha jornada, eu comecei uma vida de estudo muito mais intensa. Eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Né? Era uma fuga, Maurício? O estudo, não, assim, mergulhar no estudo, não era uma fuga? Eu tinha uma necessidade de saber. Isso daí é uma das coisas que eu trabalho muito com as pessoas dentro do consultório, que a gente chama de eixo narrativo. Você precisa descobrir na tua vida aquilo que é o fio condutor da tua vida. E, pasmem, assim, não são muitos eixos narrativos que existem na vida. As pessoas os executam de formas diferentes, mas são poucos ali. São 4, 5 eixos narrativos que conduzem uma vida saudável. Isso não estou falando de vocação, não estou falando de trabalho. Estou falando de como tu conta a tua história. E uma das coisas da minha vida, que é a forma como eu conto a minha história, é o conhecer e ensinar. Isso está muito presente na minha vida, assim, em tudo que eu faço. Em tudo eu tenho curiosidade de saber como funciona e de repassar isso para outras pessoas. De tudo. Seja do meu trabalho, seja da vida espiritual. Então, essa chama se acendia dentro de mim. Então, quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho, eu vi que eu estava diante de um mestre que era alguém que entendia da vida muito mais do que eu. Porque as pessoas conhecem, a grande maioria da popularidade, conhece o professor Olavo de Carvalho pela política. Né? Mas a política não é nem sequer o fio da atividade dele. Aquilo ali já é a rebarba. O trabalho dele anterior a isso é muito profundo. E é um cara que me ensinou a ver a vida de uma outra forma. Foi ele que te estimulou a psicoterapia? Então, eu nunca tive a oportunidade de conhecer o professor. Eu assistia às aulas dele. Mas era incrível que as palavras que ele falava, tudo que ele falava, ia caindo no meu coração. E era engraçado que eu ia começando a ver a vida de uma forma diferente. Então, tudo aquilo que eu ia aprendendo com o professor Ítalo e tudo mais, com o doutor Ítalo e tudo mais, começou a minha vida a ganhar outra dinâmica. E eu fui estudando, e ele tem uma coisa interessante que ele diz assim, né? Cara, eu recomendo que vocês façam um jejum de opinião por uns 5 anos. Jejum de opinião? Jejum de opinião. Porque a gente aprende na vida, né? Até aquela coisa de tipo assim, você tem que ter opinião sobre tudo, você tem que ter pensamento crítico. Não é isso que a gente aprende, assim, na escola? E na faculdade, então, aprendi demais. Seguinte, qual é a sua opinião sobre as menstruações das baleias? Eu não tenho opinião sobre isso, eu não sei nada sobre isso. Entendeu? Então, eu não tenho opinião. Eu não preciso ter opinião sobre isso. Então, quando você não tem opinião, você pratica a vida do ouvinte. E aí você aprende. E eu resolvi botar isso em prática. Então, eu realmente fui ficando ali 1, 2 anos que eu ia... Olha, nessa etapa, a Sara já me conhecia. Eu, antes de conhecer o professor Olavo, eu já dava palestra na igreja, já tinha sido membro de comunidade, eu já apresentava trabalho na escola, já fazia um monte de coisa. Eu tinha esse pendorzinho para um pouquinho de prática de liderança nas coisas. Mas aí, essa foi a época que eu resolvi calar a boca e falar assim, ó, deixa eu ouvir. E aquilo me fez um bem. Porque eu fui legal, depurando, né? A coisa no coração. E fui acumulando um conhecimento para as coisas. Né?